Bom dia a todas e todos. Agradeço a toda a diretoria e organização do evento desse importante congresso do Sinesc pelo privilégio de estar aqui com vocês e compartilhar a mesa, com as educadoras e educador que farão parte dessa mesa. Eu vou falar da questão, me foi pedido falar da reforma da Previdência. Eu vou falar da reforma da Previdência e vou falar um pouco também da conjuntura econômica, porque como a professora Denise deixou muito claro, entender de economia não pode ficar restrito a algumas cabeças que estão dirigindo a nossa vida, Todos nós temos que entender, sim, desse modelo econômico. Então, o objetivo da Auditoria Cidadã da Dívida, que é a entidade que eu coordeno, uma associação sem fins lucrativos, aberta à participação de todas as pessoas, visa exatamente popularizar o conhecimento sobre as finanças públicas, sobre a realidade financeira, principalmente no nosso país. Eu queria começar falando da gênese dessa reforma. Porque um dos argumentos que o governo utiliza é que o Brasil tem que fazer reforma, todos os países estão fazendo. Por quê? Por que vários países estão fazendo o mesmo tipo de reforma? Porque o objetivo principal dessa reforma é atender ao apetite do mercado financeiro, que quer se apropriar da maior fatia do orçamento público e que quer todo mundo na previdência privada. E o que é previdência privada? As pessoas pagam uma contribuição, o mercado financeiro aplica essa contribuição, muitas vezes em aplicações de risco, e no final, quando a pessoa vai buscar a sua aposentadoria, muitas vezes aquele fundo quebrou, aquela instituição desapareceu, o mercado teve uma crise. E aí? Então, a previdência que a gente tem que defender é a previdência pública, solidária, universal, que foi a principal conquista da Constituição de 88 e que está sendo destruída com essa reforma, cuja gênese está na cúpula do sistema financeiro internacional. Nós estamos aqui num ambiente privilegiado de educadores. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é um teste que eu tenho feito em todas as palestras. Quem aqui conhece, já ouviu falar do BIS? Não é o chocolate, não. É o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, a cabeça do sistema financeiro mundial. Quem aqui já ouviu falar do BIS? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Acho que não dá nem... Me ajuda? Quantos por cento aí? Levanta mais. Olha, pouquíssimas pessoas. Pessoal, é assim que funciona o mercado financeiro das sombras. Ele nem se mostra, tá? É aquele inimigo escondido. O BIS é a cabeça do sistema financeiro mundial, uma organização privada, comanda as finanças do planeta. Do BIS saem as ordens para o FMI, Banco Mundial, G10, e inclusive, que é o grupo dos 10 países mais ricos, e é de lá que veio a ordem desse tipo de reforma da Previdência. Isso está tudo pesquisado, documentado, esse artigo, BIS, FMI e G10 ordenam reforma. O link está aqui, esse artigo está na página da Auditoria Cidadã, feito por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e um de Portugal, tá? É importante entender isso, porque esse comando está ligado à interferência do Banco Mundial nas políticas de educação que a professora Helena falou aqui. Várias daquelas políticas que a professora Helena falou aqui não estão só no Brasil, estão em vários países, seguindo essa mesma lógica de dominação mundial, que se dá não só através das finanças, como das políticas públicas. Bom, em relação à reforma da Previdência,
vocês viram que ela passou com facilidade na Câmara. Mas passou como? Não valeram os argumentos técnicos. A reforma passou lá em troca de muita grana. Nos jornais saíram 4 bilhões e 300 milhões de emendas parlamentares. Mas houve também oferecimento de cargos e tudo mais. Agora ela está no Senado. Essa reforma tem uma série de inconstitucionalidades. Ela fere, ela destrói os alicerces da Seguridade Social, ela desconstitucionaliza as regras, ela fere o princípio da vedação ao retrocesso social, ofende o princípio da segurança jurídica, porque muda as regras no meio do caminho. Isso é quebra de contrato. Para direitos sociais pode, né? Quando a gente levanta lá as irregularidades em relação à dívida, fala, não pode mexer nisso de jeito nenhum. Isso seria quebra de contrato, né? Gera graves consequências sociais, fere o princípio da transparência, porque onde é que estão os estudos que embasaram essa reforma? Na Câmara chegaram a ser decretados de sigilosos. E uma recente reportagem da Carta Capital mostra as falsidades nos dados do governo. Fere, então, o princípio da transparência. Ao contrário de solucionar desequilíbrios fiscais, ela vai agravar, porque ela é recessiva, tá? Representa dano à economia do país, descumpre artigos 113 e 114 do ADCT da Constituição, porque ela não apresenta o cálculo do dano à economia, tá? Então, recentes mudanças trazidas pela famigerada emenda do teto, que exigem ali que qualquer coisa nova que for apresentada tem que dizer o quanto vai custar ou quanto vai impedir que se arrecade. Ela fere isso. Ela ignora o fato de que o modelo de seguridade social universal, conquistado em 88, tem sido sustentável, né? Ignora de que de 2015 para cá houve uma queda na arrecadação das contribuições por causa da crise fabricada. Ignora que possuímos mais de 4 trilhões de reais em caixa. 4 trilhões na gaveta. Além de sermos a 9ª maior economia do planeta, com inúmeros recursos naturais. Ela foca só no corte de direitos previdenciários e assistenciais, quando o problema da economia do país está claramente na queda de arrecadação, em função da quebradeira de empresas. E por que as empresas começaram a quebrar? Por causa da política monetária do Banco Central, que nós vamos desmascarar aqui hoje. Essa PEC é nula porque fere cláusulas pétreas. Apesar de todas essas nulidades, apresentei isso na CCJ do Senado, no relatório do relator da CCJ, o Tasso Gereissati. Ele simplesmente coloca: a proposta é constitucional. Não discute nada disso, tá? O objetivo dessa reforma pode ser resumido nessa tela aqui, ó. Essa tabela, não sei se está dando para todo mundo aí enxergar. Está dando para enxergar essa tabela? Olha, essa tabelinha, ela está na última página do texto da PEC 6, apresentada pelo ministro Guedes, diga-se de passagem, banqueiro, réu em processo do TCU, que está comandando as finanças do país. Essa tabela é oficial, está lá no documento oficial entregue pelo governo ao Congresso. O que diz ali? Olha só, na primeira linha, está dando para ver esses 715 bilhões, aliás, isso mesmo, é 715 bilhões, vão sair do RGPS. O que é o RGPS? Regime Geral de Previdência Social. Quem está
está no regime geral tem um teto de R$ 5.839 de aposentadoria, mas quase a maioria das pessoas aí, quase 90%, recebem até 2 salários mínimos. Então, essa reforma não é de forma alguma um combate a privilégio. Isso foi uma falsa propaganda para ganhar opinião pública que tem preguiça, muitas vezes, de se aprofundar nos assuntos e embarca na falsa propaganda. O governo sabe disso. Muita gente não é nem por preguiça, é porque mora longe, não tem tempo de ler jornal, trabalha demais. Então, eles fazem essa propaganda falsa porque todo mundo tem ódio de privilégio, concordam? Então, eles falam que é para combater privilégio. E não é. Olha só, 715 vai sair do regime geral. E mais 182 bilhões vai sair do BPC e do abono salarial. Que BPC miseráveis, abono salarial até 2 salários mínimos, agora não é mais. Agora é até 1.300 e poucos reais. Então, façam a conta comigo. 715 bilhões mais 182 dá 900 bilhões do trilhão que o Guedes quer economizar. Sairão dos mais pobres. Sairá de quem ganha até 2 salários mínimos. Isso está na tabela oficial apresentada pelo governo. Os outros 200 bilhões sairão de servidores públicos, que terão idade alongada para aposentar, terão alíquotas majoradas, alíquotas extraordinárias, etc. E para onde vai o trilhão? Eu posso pedir a vocês para ler essas letrinhas verdes aqui junto comigo? Posso? Então vamos lá. Precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Por isso que a gente precisa de 1 trilhão. Paulo Guedes. Então, essa história de que a população está vivendo muito, tem que fazer reforma, conversa. Se tiver emprego para quem está desempregado, quem está na informalidade, e nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas, porque enquanto o volume de desempregados aí está em 13 milhões, segundo o CAGED, quem já desistiu de procurar emprego não está aparecendo aí. Quem está na informalidade, que são mais de 50 milhões de pessoas, não está aparecendo aí. Então, se tiver emprego digno para as pessoas, não vai ter problema nenhum a questão da longevidade. A longevidade é bênção, todo esforço da ciência é para isso, tá? Então, não é aí que está o problema. O problema está no desemprego e na falta de arrecadação. Precisamos de 1 trilhão, gente, para pagar a transição para a capitalização. Tá? E a capitalização não vai custar só 1 trilhão, não. 1 trilhão é só para lançar, é potência fiscal inicial. Porque se a Câmara tirou a capitalização, não é isso? Mas já anunciaram que vai voltar. Se vier a capitalização, o custo de transição previsto é de 10 trilhões. Se custar aqui no Brasil o que custou no Chile. Então, ao contrário do que o governo vem dizendo, se não fizer essa reforma o Brasil quebra, é o contrário. Se fizer essa reforma com capitalização, quebra. De onde vai sair 10 trilhões do nosso PIB inteiro? Não chega a 7 e pouco, está em queda, tá? Então é gravíssimo o que está acontecendo por trás desse falso discurso que está aí aparecendo na mídia, nas redes sociais, e muita gente já até desistiu de lutar, né? Precisamos de 1 trilhão em 10 anos? Por que não cobramos tributo dos ricos? Em apenas 2 projetos de lei que estão na Câmara, esse PLP 9, que cobra imposto sobre grandes fortunas, olha, não é imposto de quem tem uma casa, um sítio, 3 carros, não. Fortunas acima de 50 milhões.
É cobrar de rico mesmo. Esse projeto e esse outro aqui, ó, que acaba com isenção sobre lucros e dividendos no Brasil, só esses dois projetos dá 1.250 em 10 anos. E não destrói a Seguridade Social. Então, nós não estamos falando de uma medida necessária em relação à reforma da Previdência. Nós estamos falando de uma opção. Isso é preciso ficar claro aqui. Nós estamos falando que optaram por destruir a Seguridade Social. Não é uma questão de que precisa de 1 trilhão, porque senão aqui é muito mais fácil e muito mais justo. Precisa de 1 trilhão? Vamos parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos? Nos últimos 10 anos, 1 trilhão de reais foram destinados para remunerar o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Eu deixei aqui com a organização do evento, não sei se todo mundo já pegou. Quem não pegou, depois vai pegar, não precisa sair, eu trouxe bastante. Esse folheto aqui, ó, tá? Esse folheto inspirou uma campanha nacional para popularizar isso aqui. Eu vou demorar um pouquinho para explicar isso aqui, gente, porque essa questão aqui é chave para entender o que está acontecendo na economia do Brasil, é chave para entender por que está faltando dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, para todas as políticas públicas que são necessárias para atender aos direitos humanos e sociais. Primeiro, todo mundo aqui sabe que sobra dinheiro no caixa dos bancos? Por que sobra? É o nosso dinheiro, dinheiro das empresas, que a gente não gasta tudo no dia que recebe. E sobra porque o nosso dinheiro que está lá, o banco é obrigado a separar uma parte, que é o depósito compulsório, obrigatório, para dar garantia, tá? Mas a outra parte, ele pode emprestar, ok? E por que ele não está conseguindo emprestar? Por que está sobrando? Qualquer um de vocês que quiser empreender, chegar lá para pedir dinheiro emprestado, vai conseguir, na melhor das hipóteses, empréstimo a 10% ao mês. Na melhor das hipóteses. 10% ao mês, mais as taxas, juros sobre juro, 160% ao ano no mínimo. Quem é que tem coragem de pegar empréstimo? Então o dinheiro sobra, porque a taxa de juro de mercado altíssima no Brasil é uma recomendação do FMI, do Banco Mundial, desde a ditadura militar, desde 64. Então, essa recomendação é para amarrar o Brasil, porque não interessa ao BIS e à cúpula do sistema financeiro que o Brasil seja um país desenvolvido socioeconomicamente. Porque o que interessa para eles, o Brasil, segundo já foi dito, até em audiência no Senado, na Câmara, que o Brasil foi desenhado para ser o fornecedor de matéria-prima agrícola e mineral para o resto do mundo. Ponto. Se tiver desenvolvimento aqui, vai ser mais difícil para fornecer isso quase de graça, como a gente faz, ficando só com o dano ambiental para nós. Então, não pode ter desenvolvimento. Então, tudo aqui é amarrado, a começar pelo juro extorsivo. Como é que o Banco Central faz para amarrar a economia? Esse dinheiro que sobra, o Banco Central aceita esse depósito. Olha bem, vamos supor que a Denise é um banco, o dinheiro sobrou lá no caixa dela, e eu não quero ser o Banco Central não, esse aqui que vai ser o Banco Central, tá? Aí, Denise é um banco. Ela, um banco legal. Ela é um banco legal. Aí, ela, você também não quer ser banco não, né? Não quer ser banco. Então, esse copo aqui vai ser o banco. Tá? Esse copo aqui é o banco. Mas esse banco não é legal, ele quer pedir juro alto demais. Então, o dinheiro sobra aqui. O que ele faz? Deposita aqui no Banco Central, deposita. O que o Banco Central faz em troca? Entrega para ele títulos da dívida pública brasileira. Tá? Só entrega, não vende não, porque se vendesse,
teria que esperar o vencimento desse título para receber. Só entrega. E esse título pode ficar aqui um dia só. Se ficar aqui só um dia, o Banco Central paga juro por um dia desse aqui. Deu para entender, gente? O dinheiro que sobra no caixa dos bancos é depositado no Banco Central. O Banco Central entrega título aqui. Pelo tempo que o título fica aqui, esse banco recebe juros diários. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar? Se esse banco aqui ficasse com toda a sua sobra, que hoje está em 1.420 bilhões o volume de dinheiro que sobra no caixa dos bancos. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa bolada? Os bancos iam querer ficar com isso na gaveta? Eles iam querer o quê? Emprestar. Para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro. O que seria da nossa economia irrigada com mais de R$1 trilhão a juro baixo? Acabou a crise. O fator que mais quebrou a empresa no Brasil foi falta de recurso para capital de giro. As empresas voltariam a ter capital, voltariam a contratar, contratando, as pessoas têm emprego, consomem. Diante do consumo, as empresas têm que produzir mais. Vocês entenderam como a crise foi fabricada? Viram que dá para entender política monetária? Que não precisa ser nenhum iluminado para entender o que é política monetária? Agora, isso não é ensinado nem na faculdade de economia. Na faculdade de economia e política monetária, são aquelas fórmulas mirabolantes, aqueles modelos esdrúxulos, nos quais não aparece um mecanismo como esse. Não encaixa. Então, gente, nós estamos numa situação, por que a gente quer fazer uma campanha nacional em relação a isso? E eu conto com o Sinesp para me ajudar nessa campanha. A campanha está aberta, em construção. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o nosso povo tem que dominar isso. Tem que querer participar dessa campanha. Porque nós nascemos num país riquíssimo e estamos vivendo num cenário de escassez. Porque quase 20% do PIB está sendo esterilizado nessa operação ilegal. Então, se o problema é 1 trilhão, essa operação aqui custou 1 trilhão nos últimos 10 anos. Foram 754 bilhões, segundo o balanço do Banco Central, sem correção. Se corrigirmos ano a ano, 1 trilhão, tá? Bom, precisamos de 1 trilhão? Basta fazermos auditoria da dívida pública, que mais por ano os pagamentos de juros e amortizações consomem mais de 1 trilhão por ano, tá? Ano passado, esse orçamento também está em outro folheto que eu distribuí para vocês. Olha, enquanto a dívida consumiu quase 41%, a educação ficou com 3,62%. 3,62%, tá? Muitas pessoas criticam o nosso gráfico porque não entendem que a maior parte dos juros estão sendo maquiados e contabilizados como se fosse amortização. Por isso que a Auditoria Cidadã Soma, tem link ali também para explicar isso. Precisamos de 1 trilhão? Já temos mais de 4 trilhões em caixa. Vou fazer outra pergunta para a plateia. Quem aqui sabia desses 4 trilhões? Poucas pessoas. Porque isso aqui não sai nos jornais. Porque isso aqui, gente, liberta as pessoas a questionar. Qual discurso que sai nos jornais todo santo dia? O déficit. Por quê? O déficit é paralisante. Tem déficit, vai fazer o quê? Tem que cortar direito, não tem outro jeito. Agora, e se saísse? Temos mais de 4 trilhões em caixa. Quando eu comecei a fazer esse discurso, e tinha gente do governo perto, eles falavam, não é bem assim não.
Só de falar que não é bem assim, já é um pouco assim, né? Mas aí eu comecei a colocar o link. Aquele link remete para uma tabela oficial do Banco Central, que prova esses trilhões aí. 1,270 trilhão no caixa do Tesouro, 1 trilhão e tanto no caixa do Banco Central e mais 1,5 trilhão no caixa lá fora em reservas. Tudo dinheiro parado na gaveta. Aí, depois que eu coloquei o link, esses representantes do governo começaram a falar assim: tem esse dinheiro, mas esse dinheiro só pode gastar com a dívida. Então, é uma opção. Nós estamos falando de uma opção. A PEC 6 é recessiva. Ela provoca dano às pessoas, à economia do país e às finanças públicas. Por quê? Quando o ministro Guedes fala que vai economizar 1 trilhão, ele está dizendo que 1 trilhão vai deixar de chegar na mão das pessoas. 1 trilhão vai deixar de ser pago em aposentadorias e pensões, em benefícios da Seguridade Social, concordam? Esse trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas, e as pessoas que recebem esses benefícios não são especuladoras, vai deixar de chegar na economia. Quando essas pessoas recebem esse trilhão aí, cada uma recebe até 2 salários mínimos, a maioria, elas vão à feira, elas vão, contratam uma faxineira e por aí afora. A maioria dessas operações gera tributo, faz arrecadação de tributos sobre o consumo para o governo. Ele vai perder essa arrecadação. E como eu falei no início, caso volte a capitalização, nós estamos falando de um custo de cerca de 10 trilhões de reais, por causa do aporte que o INSS vai fazer. Quase ninguém está falando nisso, tá? Mas a gente fez esse discurso lá na Câmara e, graças a Deus, conseguimos tirar de pauta a capitalização, né, junto com toda a mobilização que aconteceu. A PEC 6 abre espaço para o esquema fraudulento da securitização de créditos públicos. Olha o nome que colocam, não desanimem. Coloca esse nome para desanimar o povo, não desanimem. Esse outro folheto que eu trouxe para vocês. Esse projeto está na pauta de votação da Câmara dos Deputados. Quem acessar Facebook da Auditoria Cidadã da Dívida ou a nossa página web vai ver vários materiais sobre isso. Eu apelo que vocês ajudem nessa mobilização para barrar, porque olha, esse projeto, gente, se nós estamos aqui discutindo, né, as duas professoras que me antecederam falaram das dificuldades de recursos para a educação, falaram dos contingenciamentos e tudo mais, do ajuste fiscal, da austeridade. Aqui está o orçamento público, tá? O que esse esquema da chamada securitização, colocar esse nome complicado para esconder o que está por trás desse esquema, é o desvio dos recursos arrecadados de contribuintes. Todos nós, pessoas físicas e jurídicas, vamos continuar pagando nossos tributos na rede bancária. O que existe hoje? A rede bancária tem que endereçar os impostos para os cofres públicos, para o orçamento, ok? Com esse esquema, vai ser criado um ralo ainda na rede bancária. E daqui, antes de chegar no cofre público, o recurso já vai vazar para investidores privilegiados. Para esconder esse esquema, criaram uma engenharia financeira toda enrolada. Nós já fizemos interpelação extrajudicial para os parlamentares, já fizemos denúncias para alertar sobre isso, mas esse projeto não sai da pauta. Sabe por quê? Esse projeto significa o mercado que hoje se apodera do orçamento público através do pagamento do juro da chamada dívida pública e desses mecanismos. À medida que esses mecanismos estão sendo desmoralizados, eles estão criando com essa securitização uma maneira de se apoderar diretamente da arrecadação tributária. Deu para visualizar isso? A arrecadação tributária vai vazar para
para o investidor privilegiado antes do dinheiro chegar no orçamento. Esse projeto fere toda a legislação de finanças do país. Orçamento único. Toda a legislação de finanças do país é estruturada no orçamento único. Os recursos têm que chegar no orçamento e do orçamento só podem sair com base na LOA. Esse projeto destrói isso. Oi? Tá. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição Federal. O artigo 195 fala que a Seguridade Social será financiada por um conjunto de contribuições previdenciárias e sociais e pelo orçamento fiscal da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, o fato do governo contribuir com uma parte não pode nunca ser chamado de déficit. Esse discurso do déficit é para encurralar as pessoas, tá? Porque diante de déficit a pessoa acaba concordando. A Seguridade Social foi altamente superavitária. Teve ano aqui, ó, recente, 2012, 2013, 2014, 2013, 12, 11, que sobraram cerca de 80 bilhões da Seguridade Social, né? Depois, por causa da crise fabricada, é que faltaram recursos. O déficit está no Banco Central, minha gente, e não na Seguridade Social. Esse gráfico aqui, ó, vocês estão vendo que aqui está o zero, todas as barrinhas estão abaixo de zero. Isso é o déficit nominal produzido pelo Banco Central, por essas políticas nocivas. E agora, no bojo das reformas, querem a independência do Banco Central, para que ele continue fazendo essas políticas de remunerar a sobra de caixa dos bancos e outras que produzem esse déficit, tá? De 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário. O que é isso? Arrecadamos mais do que gastamos, tá? O tal do ajuste fiscal, amarramos os investimentos em todas as áreas e produzimos um superávit de 1 trilhão, sobraram 1 trilhão de reais. E aí, o que aconteceu com a dívida? Nesse mesmo período, a dívida saltou de 86 bi para 4 tri. Então, foram os gastos sociais que fizeram a dívida explodir? Não, a dívida cresceu por conta desses mecanismos que geram dívida, tá? O TCU falou no Senado que a dívida não serviu para investimento no país. Por isso é que a gente exige uma auditoria dessa dívida. A auditoria deveria ser uma praxe, uma rotina. Por que não auditoria? Se nós é que pagamos essa dívida. O principal gasto federal é com a dívida. Essa linha azul aqui em cima, ó, não é com servidor público nem com previdência, tá? Eu vou correr um pouquinho. O governo se fundamenta em argumentos falaciosos para empurrar essa reforma. Todas as frases que eu vou falar aqui tem um link, porque não dá tempo, né, de ficar aqui explicando tudo. Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, mas sim a política monetária do Banco Central, que provocou a crise e que tem explodido a dívida pública. O déficit é falso. Os privilegiados no Brasil são bancos e grandes empresários que têm o seu imposto de renda aí, ó, isento, não pagam. Tem uma tabela na página da Receita Federal. Empresários que ganham acima de 320 salários mínimos por mês. Gente, acima de 320 mil por mês são isentos. Porque lucro distribuído aqui no Brasil é isento. Isso é que é privilegiado. As taxas de envelhecimento da população subestimam a população de jovens e adultos. Um erro gravíssimo nos gráficos do governo. Professora Denise Gentil desmascarou nesse estudo que eu deixo o link aí. Nós temos desvios históricos nos recursos da Seguridade Social.
desde o tempo dos IAPs, que construíram Brasília, 52 bilhões de dólares, um estudo e investiram em várias estatais, Transamazônica, Rio Niterói, Itaipu, Volta Redonda, etc. Tem um estudo do IPEA, órgão governamental, que diz que entre 1966 e 99, os saldos da Previdência apropriados pela União somam 1,5 trilhão. Nada disso está sendo considerado. E aqueles técnicos que estão lá com o banqueiro Guedes falam, tem que ter cálculo atuarial. A partir de agora? Sem considerar tudo que ficou para trás? Isso é honesto? Claro que não. Vamos fazer cálculo atuarial? Ok, podemos até fazer, mas vamos fazer desde o início. Porque não foram feitas as reservas, o governo vive concedendo desonerações, não cobra como deveria e ainda temos uma legislação perdular em vários sentidos. A crise que estamos enfrentando aqui no Brasil, que derrubou o PIB em mais de 7%, jogou a população no desemprego, ela está servindo para justificar não só essa contra-reforma da Previdência, mas ela serviu para justificar a reforma trabalhista, está servindo para justificar as privatizações até do Banco do Brasil, da Petrobras, entre várias outras, né? E eu pergunto a vocês, o que produziu a crise aqui no Brasil? Nós tivemos o que produz crise no capitalismo, principalmente esses 4 fatores aqui, ó. Nós tivemos aqui no Brasil quebra de bancos, que foi o que produziu a crise lá nos Estados Unidos. Lá a crise estava instalada nos bancos e os bancos foram salvos. Na Europa também. Nós tivemos crise nos bancos aqui no Brasil? Não, banco aqui tem o maior lucro do planeta. Nós tivemos adoecimento da população, pestes que impedissem a nossa população de trabalhar? Também não. Tivemos quebra de safra agrícola ou mineral? Também não. Tivemos guerra? Graças a Deus, também não. Então, o que explica o crescimento do PIB acrebadeira das empresas? Olha como a nossa economia foi derrubada. Até 2015, aqui ó, 1 trilhão de superávit primário, essa montanha azul. De repente, olha o que aconteceu, gente. Esse gráfico é oficial do Tesouro Nacional. O golpe foi a cortina de fumaça para a economia fazer isso, para o Banco Central fazer isso aqui. Enquanto ficou todo mundo discutindo ali, golpe, política, foi fabricada a crise econômica, tá? Olha aqui, derrubaram a economia sem que tivéssemos tido aqui nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Vínhamos tendo superávit na Seguridade Social, de repente virou do avesso. Vínhamos tendo crescimento na arrecadação, de repente queda. O PIB vinha crescendo pouco, mas vinha crescendo em média quase 4% ao ano. De repente, queda de 7% no PIB, sem que tivéssemos tido nenhum dos fatores. O que produziu a crise aqui foi... estou pulando. O que produziu a crise aqui foi a política monetária do Banco Central, como eu falei. Naquela remuneração da sobra de caixa dos bancos. Gerou uma escassez brutal de moeda e junto com isso o Banco Central passou a taxa de juro básica para 14,25%. O juro de mercado foi para mais de 200%. Junto com isso, outros fatores que não vai dar tempo de explicar aqui, mas eu deixo o link aqui de um artigo que eu publiquei em janeiro de 2016, antes do golpe. Janeiro de 2016, o Banco Central está suicidando o Brasil. Gente, se nós, movimento social, com toda a dificuldade de acesso à informação, já tínhamos visto claramente que aquela política estava suicidando a economia do Brasil, vocês acham que quem estava na direção dessa política não sabia disso? É claro que sabia. Eu convido vocês depois a lerem, porque o tempo esgotou.
Esgotou. Então, para encerrar, a crise não é crise para todos. Os bancos têm batido recorde de lucro, mas a miséria absoluta, a miséria extrema, que já tinha desaparecido das estatísticas brasileiras, voltaram. O recorde de lucro, a crise tem servido para todas essas medidas. Eu vou deixar essa tela aqui só dos professores, que eu não posso deixar de falar. Vocês estão sendo extremamente lesados nessa reforma. Para os professores se aposentarem agora, 60 anos para homens, 57 para mulheres, 25 de contribuição, transição só para quem está perto de aposentar, e todos os outros danos que cabem aos outros trabalhadores se aplicam também aos professores, tá? A reforma que a gente precisa é a que reduza a desigualdade social no Brasil. Aqui, gente, essas telas estão livres para uso, não tem direito autoral no nosso trabalho, já está entregue aqui a organização para disponibilizar, já está no site do Cinesp, viu? Mas vocês podem depois também conversar, porque as regras de aposentadoria, de pensão, de aposentadoria por invalidez, tudo isso aqui afeta professores da mesma forma, tá? Pode passar? É uma infâmia que, enquanto continuemos remunerando a sobra de caixa dos bancos e gastando um trilhão está sendo cortado da classe trabalhadora, tá? O que nós precisamos é reduzir a desigualdade no Brasil. É uma vergonha a 9ª maior economia do planeta ser o 79º no ranking dos direitos humanos. Nós temos alternativa: parar de aumentar a dívida de forma ilegal, reverter a política monetária, tributar ricos, fazer auditoria com participação social. E para isso tem que ter estratégia. A primeira delas é o conhecimento. Por isso, parabenizo o Cinesp por pautar o tema. Temos que criar uma forte mobilização e partir para ações concretas, pressão social sobre a classe política e núcleos para estudar isso de forma popular. A Auditoria Cidadã tem curso à distância. Eu convido vocês a acessarem a nossa página e nos acompanhar. Muito grata.